Olá meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem? Queremos aqui nesse vídeo desejar que você esteja bem com a sua família e que juntos estamos em oração para que tudo isso se resolva, tudo passe e o nome de Jesus venha a ser glorificado. Um fato é que estamos vivendo uma realidade nova, novas adaptações para todo mundo. Então é necessário que estejamos atentos à voz de Deus para esses dias. Dias onde o Senhor tem falado com a raça humana, não só com o Brasil, não só com a nossa região, mas tem falado com todo mundo, não é? Das diversas áreas, das diversas classes sociais. Eu quero deixar uma breve reflexão neste dia, ou nesta noite, conforme você veja este vídeo, e dizer que a igreja do Senhor, ela permanecerá. Porque dentre isto, a igreja ela tem umas características, e uma delas eu quero abordar nesse momento. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 14, nos diz a palavra de Deus: fazei tudo sem murmurações nem contendas. Essa é uma das mais célebres características da igreja, a não murmuração. Nós entendemos o que estamos passando agora, mediante o que diz as Escrituras, a palavra de Deus, que nos assegura que dias difíceis virão, mas nós estamos firmes no Senhor, firme para fazer a sua obra, firme para avançar, crendo que nas mãos de Deus está todo o controle do Brasil, controle do mundo, controle da sua vida. Sua família hoje deverá estar em um momento de aproximação, porque de alguma forma a realidade é que a nossa membresia nesse momento está sendo reduzida para estar no culto, o número de membros no culto, por uma questão sanitária. É bem verdade que poderemos acordar amanhã e um novo decreto fechar o templo, fechar a igreja, mas não poderá fechar a sua boca, não poderá fechar a sua família. É um tempo de aprendizado para amanhã. É um tempo de despertarmos para buscar a Deus, a sua palavra, sermos mais fiéis ao Senhor, dignos da sua presença e da sua graça. Que possamos compreender que Deus, como Pai, nos dá lições profundas para a vida e que estas lições, por vezes, nos levam a refletir profundamente quem somos, porque sabemos quem é Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 14 ao 18, ele dá algumas instruções fantásticas, fenomenais para a nossa vida. Dentre elas, ele vai dizer: não murmureis, não é? Porque o murmurar nos afasta de Deus, nos afasta da presença do Senhor. Então, se a murmuração é um queixar-se, é lastimar-se, por vezes em voz baixa, é uma censura ao trabalhar de Deus na nossa vida, é um repreender disfarçadamente daquilo que Deus está fazendo e por vezes não compreendemos. Logo, devemos levantar a cabeça como igreja e louvar a Deus, porque nas mãos de Deus está todo o controle, nas mãos do Senhor está toda a perspectiva de que Ele pode fazer infinitamente mais do que aquilo que pensamos ou almejamos. Então, meus irmãos, é hora de nós despertarmos enquanto igreja, reunirmos nossa família, orarmos ao Senhor, fazermos os nossos cultos e dizermos que Deus está agindo na nossa vida e que a iminente volta de Jesus está às portas. Que possamos refletir nesses dias quão grande tem sido Deus, quão grande tem sido o Senhor para a nossa vida e para a nossa existência. Vejamos que se nós tomarmos algumas atitudes como igreja de Deus, capaz de ir além dos limites impostos e não murmurarmos, logo devemos compreender que o nosso estilo de vida é adoração, porque murmurar é uma escolha. Paulo, quando escreve da prisão, lá em Filipenses 1, do versículo 13 ao 14, ele não sabia que seria liberto ou que seria morto, mas ele está dando graças a Deus, ele está louvando ao Senhor, não é? Ele estava adorando a Deus.
Paulo tinha tudo para murmurar, meus irmãos. Tinha tudo para ficar contristado com a situação em que estava vivendo. Mas ele confiava em Deus. E é isso que ele chama a atenção nesta noite. A nossa plena confiança em Deus nos levará a triunfos inimagináveis para a nossa vida. Lições que jamais aprenderíamos se não estivéssemos passando por uma crise dessa magnitude. Vemos os resultados, vemos as notícias, e aí lhe chama a atenção para que essas notícias não lhe causem medos, mas lhe causem despertar. Porque as notícias dos homens são passageiras. A palavra de Deus é eterna sobre nós. Então não murmure, não abra sua boca para murmurar contra esta situação, mas abra a boca para adorar, para louvar, para agradecer. Abra o coração e a mente para aprender com tudo isso que estamos passando. Creio que quando tudo isso terminar, quando tudo isso passar, como igreja, nós iremos celebrar a Deus e cantarmos o hino da vitória e falarmos do livramento e dizermos como Deus agiu na nossa vida. Paulo, conforme escrevendo aos Filipenses, nos capítulos 1º, 2º, ele tinha tudo para murmurar, porém ele se alegra, não é? Se você ler Filipenses capítulo 1, versos 18 aos versículos 24, ele vai agradecer por servir a Cristo. Ele está preso injustamente, passando por dificuldade, mas ele não retrocede, ele não perde a esperança, apesar de não ver a saída. Veja o versículo 25 de Filipenses capítulo 1. Não havia uma saída, porém ele nos deixa um exemplo. Paulo, apesar das lutas, nos deixa um exemplo para que seguíssemos nele, e ele recomenda o exemplo de Jesus, que não ficou exigindo os direitos, mas submeteu-se ao Pai em humildade e obediência. A murmuração nos leva para níveis degradantes, para níveis que não conseguiremos entender a vontade de Deus. Mas quando adoramos, nós compreendemos quem é Deus. Adore ao Senhor. No meio dessas circunstâncias, sirva ao Senhor. Chame sua família. Adore ao Pai. Celebre ao Senhor. Ore a Deus. Ore pela igreja. Ore por esse momento para que a mão de Deus nos proteja e nos guarde. Estaremos firmes. Estaremos avante, dizendo que o Evangelho é ainda a solução para uma raça, para a raça humana, para um povo que está desesperançado. A igreja é a única esperança para esse povo que está aprisionado, enclausurado. A igreja, as orações da igreja, a intercessão dessa igreja que não murmura, é a solução para o presente século. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe seus filhos, sua casa, seus negócios. Levantemos a nossa cabeça. Deus é conosco. Deus é com a sua igreja. Deus é a proteção que nós precisamos e temos. Não murmure. Louve ao Senhor. Tudo vai passar. Tudo terá um fim. E quando tudo isso terminar, vamos celebrar a Deus e dizer quão grande é o Senhor, quão grande é o nosso Deus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe a sua saúde, se cuide e vamos dar glória a Jesus, porque breve Ele vai vir buscar a sua amada, sua noiva e sincera igreja. Deus abençoe a sua vida.